Frederico Campos, o governador que morreu pobre e precisava da pensão de governador no final de sua vida. É sobre isso que eu vou comentar hoje no Preto no Branco. Preto no Branco, com Antero Paes de Barros. Olá, amigos e amigas do pnbonline.com.br. Nestes dias em que há realmente uma condenação antecipada da política, o que é muito ruim para o Brasil, porque não haverá solução nenhuma de qualquer problema brasileiro, a não ser pela política, Mato Grosso perdeu um dos governadores mais honestos que nós tivemos em todos os tempos. Nós perdemos Frederico Carlos Soares de Campos. Frederico Campos, ex-prefeito de Cuiabá, que chegou a ser demitido por telefone pelo ex-governador Pedro Pedrociá, na época em que era indicado. E depois ele foi prefeito de Cuiabá eleito. Frederico Campos foi governador de Mato Grosso, também indicado. Todos os políticos de Mato Grosso diziam que seria Canelas ou Vicente Vuolo. Um dos dois seria o preferido dos generais de plantão para a indicação ao governo do estado de Mato Grosso. E aí, para a surpresa de exatamente toda a classe política, os militares escolheram Frederico Campos. Eles haviam se esquecido de que Frederico era sobrinho do general Dilermando Gomes Monteiro, que havia chefiado o 2º Exército em São Paulo, numa época áurea da ditadura brasileira. E o general Dilermando era uma das pessoas mais respeitadas no Exército brasileiro. E aí o Frederico foi indicado. Depois disso, depois de ter sido governador, o Frederico se candidata a prefeito de Cuiabá. E ganha a eleição para prefeito de Cuiabá quando ele era completamente o azarão. Eu me lembro assim, Meirelles fazia comício para 25, 30 mil pessoas, naquela fase áurea dos comícios. Roberto França fazia comício para 25, 30 mil pessoas. E o Frederico andava sozinho nas ruas, com um pouquinho de santinho, percorrendo a 13 de junho, de venda em venda, como o Cuiabano dizia na época, de comércio em comércio, entregando o santinho dele e pedindo voto. No comício de encerramento do Frederico, não tinha 1000 pessoas. Todo mundo achava que Frederico tinha perdido a eleição. No dia da eleição, milhares de pessoas com a camisa do Roberto França. Outras milhares com a camisa do Coronel Meirelles. As urnas abrem, vencedor, Frederico Campos. Aliás, eu trabalhei nessa campanha de José Meirelles. E foi a primeira oportunidade que eu tive de conhecer uma pesquisa realmente de qualidade, que foi da Census de Belo Horizonte, e a Census 10 dias antes da eleição, porque nós estávamos criticando muito o Roberto França. E a Census veio aqui e disse o seguinte: olha, parem com isso. O adversário, quem tem toda a chance de ganhar a eleição, é Frederico Campos. Ninguém via isso na rua. E ele acabou ganhando a eleição. Depois de tudo isso, depois de ter sido prefeito 2 vezes, depois de ter sido governador de Mato Grosso, nos últimos dias de sua vida, Frederico Campos vivia a percorrer os gabinetes de deputados, senadores, para que falassem com ministros do Supremo Tribunal Federal, porque se fosse tirada a pensão alimentícia, ele não tinha do que sobreviver. Sabe o que significa isso? Que ele tratou com seriedade a gestão pública. E como é que surgiu essa pensão dos governadores? Surgiu com outro ex-governador que também morreu pobre, que foi João Ponce de Arruda, que foi governador de Mato Grosso antes da década de 60. Quando ele morreu, não tinha dinheiro para sua família, e aí foi aprovada a pensão dos governadores. Olha, eu acredito muito na vida,
Acho que o Frederico Campos está vivendo uma outra forma de vida. Acho que ele foi um grande exemplo para Mato Grosso e para os jovens que podem mirar nele e ver que Mato Grosso perdeu, Cuiabá perdeu, um de seus filhos mais ilustres e que fazia política com honestidade. É isso. Até amanhã.